Boa tarde, você, meu amigo, minha amiga. É um grande prazer poder estar aqui mais uma vez, podendo deixar aqui uma reflexão para o teu coração nessa tarde. E eu tenho a certeza que tudo aquilo que o Senhor Ele tem de especial para cada um de nós é quando nós nos conhecemos, é quando nós buscamos entender qual é o verdadeiro chamado que o Senhor tem sobre nós. Mas tem momentos que não sabemos para onde ir, como fazer e como entender as coisas. Então, nessa tarde, eu gostaria aqui de poder dividir essa mensagem contigo, aonde ela se encontra no livro de Salmos, capítulo 43, que é onde ele fala de uma justiça que contra uma nação de pessoas que naquele momento estavam ímpias. Então eu gostaria de poder dividir contigo. Eu sei que para muitos entender o que realmente se passa, então fica difícil. Mas nessa tarde, com essa mensagem, nada mais vai se tornar difícil, a não ser que você queira. Então eu gostaria de ler contigo. A palavra de Deus diz assim em Salmos 43: Faze-me justiça, ó Deus, e pleiteia a minha causa contra uma nação ímpia. Livra-me do homem enganador e iníquo. Tu és o Deus da minha fortaleza, porque me rejeitaste. Porque me visto de luto por causa da opressão do inimigo. Envia a tua luz, a tua verdade, para que me guiem. Lei-me ao teu santo monte. Ao lugar da tua habitação, então irei ao altar de Deus, que é a minha grande alegria. Com a harpa te louvarei, ó Deus, Deus meu, porque estás abatida, ó minha alma, porque te perturbas dentro de mim. Espera em Deus, pois ainda o louvarei, meu Salvador e meu Deus. Olha que passagem onde Davi, ele fala consigo mesmo. E quando eu estava meditando nessa mensagem, esse título veio no meu coração: quando não sabemos para onde ir. Quem nunca chegou numa fase da vida que você não sabia o que fazer? Todo mundo passa por fases, em todo momento. Isso pode estar relacionado à carreira, ao relacionamento, à vida como um todo. Mas é impossível que alguém não passe por um desafio, por uma luta. Mesmo que você esteja pensando que as pessoas têm muito dinheiro e não passam por problemas desse tipo, acredite, ninguém está isento de problemas. Então, em primeiro lugar, eu gostaria de lembrar que o ser humano, ele é tão imperfeito. Vivemos cercado de dúvidas, muitas vezes atormentas, e com tantas incertezas, que, no entanto, eu acredito que isso faz com que o ser humano seja tão belo. Pois é justamente nesta bagunça que nós reinventamos, resgatamos nosso melhor e criamos algo extraordinário no dia a dia. Então existem momentos em que pensamos não saber para onde ir. Então o salmista aqui, ele diz e demonstra em pequenas palavras. E diz assim: quantas vezes nós perguntamos ou questionamos a Deus o porquê de ter determinada situação em nossas vidas? Muitas vezes
Quando acontece algo que foge do nosso controle e não compreendemos, a perda de alguém, o fim de um relacionamento, uma doença, um acidente, o desemprego, uma decepção e etc. Perguntamos, por que, Senhor? E realmente não conseguimos compreender. Mas a Bíblia nos ensina que Deus tem sempre o controle de tudo. E se temos como autor e consumador da nossa fé o Senhor, podemos confiar e descansar nele. Como eu disse em várias ministrações que eu tenho ministrado, precisamos descansar nele. Então o que Jesus faz nesse momento é para que possamos não compreender, mas ele o sabe muito bem o que acontece. Então por você precisaria estar confortado e descansar na presença dele. Mas lá na frente iremos compreender que tudo que nos acontece coopera para o nosso crescimento na fé, no amor e no conhecimento do Senhor. Mas mesmo sem entender, nosso caráter, muitas vezes, ele está sendo moldado. E quando passamos por dificuldades, começamos a confiar mais e começamos a amar mais a Deus, de todo o nosso coração. E dentro de algumas circunstâncias, o nosso olhar para os lados nos traz uma injustiça. Quando a palavra de Deus diz, faze-me justiça, ó Deus, repletei a minha causa contra a nação contenciosa e livra-me do homem fraudulento e injusto, pois tu és o Deus da minha fortaleza. Aí tem uma pergunta, por que me rejeitastes? Porque hei de andar eu lamentando sobre a opressão dos meus inimigos. Ele fez duas perguntas para Deus. E eu entendo que ao olhar para os lados, ele só via injustiça. O mesmo acontece hoje quando vemos as circunstâncias do mundo ao nosso redor. E aí nós começamos a olhar para cima, numa direção somente de Deus. Porque o problema já existe. E aí ele diz na tua palavra, no versículo 3, envia a tua luz e a tua verdade, para que me guiem e me levem ao teu santo monte e aos seus tabernáculos. O salmista resolve olhar para cima e buscar a Deus. É o que nós fazemos todos os dias, olhar para o céu e buscar algo da parte de Deus. Visto que aos lados não havia solução, então ele somente olha para o alto e pensa e começa a pensar somente em Deus. E aí nesse momento você começa a ter um foco do que o Senhor quer para você, o que Ele espera de você. Então você começa a olhar para o altar do Senhor. E aí no versículo 4 ele diz, então irei ao altar de Deus, e de Deus, que é a minha grande alegria, ao som da harpa, eu te louvarei, ó Deus, Deus meu. A partir desse olhar para o alto, o salmista se posiciona no altar de Deus, em adoração. Então não existe melhor lugar do que a presença do Senhor. E aí você começa a reconhecer que no momento que você olhou para o céu, você começa a reconhecer que você é totalmente dependente dele. E ele diz, por que estás abatido? Ó minha alma, por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele meu auxílio e Deus meu. Nessas passagens de versículos que eu estou aqui mencionando, Davi fala daquilo que estava doendo nele, daquilo que estava perturbando ele. Então ele só tem um refúgio, que é olhar para Deus. Então ele começa a falar consigo mesmo, como eu disse. E quando estamos diante do Senhor, conseguimos olhar somente para nós mesmos e tratar de nossos problemas, olhando para Deus. E às vezes o problema não está do lado de fora, e sim dentro de nós. Por isso que nessa tarde, eu gostaria de dividir essa mensagem contigo, para que você possa entender
o que está dentro de você. O que é preciso mudar? Muitas vezes nós olhamos para o externo. E naquele momento, Davi estava olhando para o seu externo, que doía. Mas existia algo dentro dele que fazia ele acreditar que aquela mudança poderia existir. Que os perseguidores que o perseguiam parassem de perseguir. Então, ele começa a olhar para o céu. E para de olhar para aquilo que estava diante dos seus olhos. E é por isso que o Senhor, nessa tarde, Ele pede para você, olhe somente para o alto. Porque se você continuar olhando no seu horizonte, você só vai ver injustiças. Você só vai ver calúnias. Você só vai ver palavras de desgosto, de desprezo. E eu tenho a certeza que o Senhor, Ele não te capacitou para isso. Ele te capacitou para amar, não a si mesmo, mas a todos que estão ao seu redor. Então Ele nos ensina nessa tarde que devemos olhar somente para cima, na direção dEle, e se posicionar diante de algumas situações, e reconhecer que seus problemas não é nada perto daquilo que é uma solução para Deus, mas os seus problemas são criados por você. E existe muitas vezes turbulências que você mesmo cria. E o seu coração se inflama. Mas o Senhor quer te mudar nessa tarde. Ele quer te dar uma direção. E é por isso que eu deixo essa mensagem aqui, para que você possa refletir. Do mais, que você possa entender que a cada dia você precisa de uma mudança. Mas essa mudança só vai existir se você permitir. E é por isso que essa mensagem fala de um homem que, aos olhos do Senhor, tinha muitas qualidades. Por isso foi escolhido pelo Senhor. E muitas vezes você tem deixado o brilho das suas qualidades ser dispersas com o tempo, com as injustiças. Mas eu digo a você, não olhe para baixo, mas sim para cima. E deixa Deus reconhecer que você é capaz de vencer. Eu gostaria de deixar aqui essa mensagem para o teu coração nessa tarde. É uma passagem curta, mas que ela possa otimizar aquilo que está dentro de você. É isso que lhe peço, ó Senhor. Em agradecimento por tudo que o Senhor tem me dado. Em nome de Jesus. Mas antes de finalizar aqui essa mensagem, eu gostaria de olhar por você. Orar por você, desculpe. E que você possa entender e deixar com que o Senhor te molde, te limpe. Mas para isso acontecer, você precisa deixar que Ele limpe a sua mente. Daquilo que você muitas vezes tem deixado persistir. Em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, muito obrigado por esta mensagem. É uma mensagem curta, Senhor, mas é uma mensagem que o Senhor colocaste no meu coração nesta tarde. Que ela possa surpreender todos aqueles que ouvirem. E que as injustiças que ela vem passando sejam tiradas. E que ela venha ter o refrigério para a sua alma. Como Davi, naquele momento, começou a sentir o refrigério do Senhor. Pelas injustiças que vinha causando angústia, tristeza, lágrimas. Se você se encontra assim, eu te dou uma direção. Olhe para o alto. Em o nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor, por este momento na tua presença. E que o Senhor venha abençoar todos, grandemente. É o desejo do meu coração, Senhor, para cada alma que estiver ouvindo esta mensagem. E que ela possa entender que o Senhor é com ela. Em o nome de Jesus. Quero aqui agradecer a atenção de todos. Muito obrigado. E que essa mensagem possa surpreender você como me surpreendeu. Em o nome de Jesus. Um bom final de tarde.
Que Deus continue te abençoando. Em nome de Jesus.